Olá, gente. Vamos à nossa primeira aula de Python. E vamos ver introdução e ambiente de desenvolvimento. Objetivos: introduzir os conceitos de programação, construir programas exemplos, utilizar a linguagem de programação Python. Algumas pessoas perguntam por que programar é difícil. Será que é difícil? Aprender a programar é um processo lento e quanto mais estudamos, parece que sempre falta algo. Além da grande quantidade de informações que recebemos diariamente por meio da internet, redes sociais, televisão, aula, trabalho, nossa vida cotidiana passou a ser um bombardeio de informações. Logo, precisamos de foco, dedicação. Há uma necessidade de aprender todos os dias, de ser curioso, autodidata. Lógico, se houver auxílio, diminui a jornada. Porém, vou dizer um negócio para vocês. Essa jornada não termina nunca. Programar sempre é um processo de aprendizado. Todos os dias haverá algo novo para se aprender, ou mesmo ensinar, pois é um processo contínuo. Importante também é o conhecimento da língua inglesa, já que muitos, ou melhor, vários programas ou linguagem de programação estão na língua inglesa. Então, vamos lá, pessoal, aprender o inglês, ou pelo menos aprender a ler e ter o conhecimento. Outro aspecto é a quantidade de linguagens de programações existentes. Algumas já foram, outras estão seguindo e outras provavelmente vão morrer. É assim, esse processo é um processo contínuo. E nesse sentido, fixe uma linguagem de programação. Aprenda, seja especialista nessa área. Estude apenas as linguagens de programações necessárias. Deixe para aprender outra linguagem quando existir a necessidade ou outro interesse. Bem, programar, posso dizer a vocês que é gratificante. Então, se é gratificante, vá no seu tempo, por cada um terá seu tempo. E apenas você sabe o tempo necessário do seu aprendizado. Afinal, cada um é um ser que aprende de processos e maneiras totalmente diferentes umas das outras. E se você já sabe, lhe dou os parabéns. Entretanto, o que posso dizer? Não pare. Não pare porque alguém disse que era difícil. Não pare porque alguém disse que você não era capaz. Não pare por vislumbrar as dificuldades que você vai encontrar no caminho. Não pare pela frustração dos erros. Até porque os erros fazem parte do aprendizado. Então, não pare por esses motivos. Só pare quando assim desejar. Então, apenas você poderá dizer o quanto é difícil programar. Se a habilidade de resolver problema é uma parte central da ciência da computação, então, soluções que são criadas por meios de processos de resolução de problemas também são importantes. A solução na ciência da computação é conhecida como algoritmo. Ele é uma sequência finita de ações para gerar uma solução para um determinado problema. O exemplo que podemos dar é uma receita para bolo, que tem uma lista de ingredientes, como fazer passo a passo. Isso é um exemplo de como é um algoritmo. Vamos agora falar de Python, que é uma linguagem de programação de alto nível, semelhante à linguagem humana. Outras linguagens de alto nível que você já pode ter ouvido falar são C++, PHP, Java, C. Linguagens de baixo nível, às vezes chamadas de linguagem de máquinas ou linguagem de assembly. As linguagens de alto nível, para serem executadas no seu computador, elas precisam ser traduzidas para a linguagem de máquina. Elas podem ser interpretadas ou compiladas. Os interpretadores são programas que leem um código-fonte de uma determinada linguagem de programação interpretada e o converte em código de execução. Já os compiladores, por sua vez, são programas que leem um código-fonte escrito em uma linguagem de compilação, cria assim um programa sematicamente equivalente, porém escrito em outra linguagem, código-objeto. Assim será executado. As linguagens compiladas são mais rápidas, permite otimizar o código, compila apenas se existir erros. Porém, se existir erros, ele só será
compilado quando você for corrigido. E tem muitos níveis de processo de compilação. Os pontos positivos do interpretador consomem menos memória, não precisa ser compilado. Porém, os pontos negativos é lento, tem sempre o código original, então fica complicado. Bom, gente, a linguagem Python ela é uma linguagem que pode ser tanto compilada como pode ser interpretada, mas da forma que os programadores que nós utilizamos, a maioria das vezes ela é interpretada. Máquinas virtuais. O que é uma máquina virtual? É um software que cria um ambiente virtualizado que simula uma máquina real por meio, lógico. Uma máquina virtual permite que mais de um sistema operacional funcione no mesmo hardware ao mesmo tempo. O que é que isso pode melhorar a gente trabalhando com Python? Python tem várias versões e às vezes o sistema operacional tem uma determinada versão que é incompatível para o que você deseja, para a sua finalidade. Trabalhando com a máquina virtual, impedimos que um sistema influencie seu programa ou seu programa influencie o seu sistema. Por isso, vamos utilizar o PyCharm, porque o PyCharm é uma ferramenta importante porque ele já cria a máquina virtual. E é nela que a gente vai trabalhar agora. Bem, já estou aqui com o PyCharm aberto, a versão 2020.1 educacional. A dica que eu dou para vocês, quem tiver e-mail institucional pode solicitar a licença do PyCharm. Nessa aba esquerda aqui do meu PyCharm eu tenho os projetos. Bem, gente, e esse curso, como não é um curso de PyCharm, apenas eu estou falando sobre máquina virtual e por que eu utilizo o PyCharm e o Anaconda. Porque justamente ambos eles geram automaticamente as máquinas virtuais. Então todo projeto que eu tenho aqui do lado, ele cria, na verdade, um projeto e juntamente com máquinas virtuais. E qual a importância disso? Antigamente, quando eu criava os meus projetos em Python, que eu não conhecia o PyCharm, eu colocava dentro do meu sistema. Então, com o tempo, várias versões de Python que eu precisava de uma biblioteca ou necessitava de outra biblioteca, dava incompatibilidade e aí gerava erros no projeto. Quando eu criava outro projeto, eu tinha que corrigir. Então, sempre estava nessa luta. Com a máquina virtual, eu posso trabalhar diretamente dentro do meu projeto sem prejudicar o restante do meu sistema. Além de que a máquina virtual ela consegue trabalhar com todos os outros aplicativos que estão dentro do sistema, sem interferir no sistema. Então isso é muito importante. Uma dica que eu dou aqui para vocês também, quando vocês forem fazer os projetos, não importar todas as bibliotecas que vocês queiram, importe só as bibliotecas necessárias para esse projeto. Então vamos aqui criar um new projeto, um novo projeto. A primeira coisa que ele vai pedir é a localização, vou colocar aqui um nome qualquer, teste. E aí ele vai me pedir as máquinas virtuais. Eu vou colocar 3.8, mas tenho a 3.7. Eu estou colocando aqui 3.8 porque a versão Python 3.8 porque ele já apareceu aqui. Mas por que com vocês eu não trabalhar 3.8? Vocês podem até utilizar. A questão das nossas tarefas que nós vamos fazer pode ser que tenha problema porque a 3.8 ainda ela não foi revista totalmente e ela é mais nova do mercado. Já vai aparecer 3.9 ou outras versões, mas ela ainda tem bugs que talvez não foram corrigidos e ainda precisa ser corrigido. A 3.7 ela já tem um tempo no mercado, tem maior confiabilidade. E ela é bem melhor do que as anteriores, lógico, né? Então assim, a 3.6, 3.5 eu já não utilizo mais. Então meus projetos, vocês vão ver que é 3.6 e de vez em quando ainda posso estar utilizando, dependendo da biblioteca que ainda não foi atualizada. Bom, e aqui tem algumas máquinas virtuais que, nesse caso, como eu falei para vocês, eu não vou falar, eu vou passar, eu vou indicar alguns links no YouTube, na internet, para vocês estudarem mais um pouco sobre máquina virtual. E como eu falei para vocês anteriormente, esse processo de programação é um processo que demanda tempo, demanda paciência e demanda muito estudo sozinho. O professor ou tutor, ele serve apenas como orientador e dá algumas dicas, porque no final é você
com você mesmo. Bem, então, seguindo aqui, vai ter a máquina virtual. Essas outras aqui do site você não precisa se preocupar. Quando você clicar em criar, ele vai começar a gerar. Ó, e ele já criou aqui, ó, do meu lado esquerdo, na verdade no lado direito da tela, uma pasta teste. Vou clicar aqui na pasta teste só para vocês observarem. Ele já cria, ó, uma biblioteca virtual dizendo quais são os Pythons, que é o Python 3. Esse packs são as bibliotecas que eu tenho instalado. Então, toda vez que você instalar uma biblioteca, ele vai aparecer aqui. Instale, gente, a partir do programa. Alguns momentos eu já instalei no processo braçal, mas isso é só realmente quando você tiver noção. Vou sair daqui, pronto, aqui já está a minha aparência do meu projeto, está aqui teste, ó, clico com o botão direito. Está tendo problema no meu mouse. E aí vai aparecer, ó. Eu vou clicar New e vou colocar arquivo Python. Aqui também colocar teste. Pronto. Agora sim, já estou com o teste aberto para começar a inserir o código do meu programa. Bem, gente, como a gente não vai programar agora, eu só vou informar outra situação também, porque eu gosto muito do PyCharm. Se eu colocar aqui a palavra import, vou colocar aqui NumPy. Ele ainda não tem NumPy, tá? Porque ele foi criado há pouco tempo. Então, se eu passo o mouse por cima da palavra NumPy, vai aparecer essa lâmpadazinha vermelha. E eu simplesmente, ó, posso instalar diretamente, sem precisar instalar direto no programa. Então, quando eu instalar o NumPy, ele vai ser instalado diretamente na máquina virtual que está gerenciando o meu projeto teste. Então, vou instalar. Enquanto ele está instalando aqui. Outra situação que vocês podem ver já aqui é o tipo de Python que você está utilizando. Olha, ele já instalou, está instalando aqui. Então, estou instalando 3.6 dentro do teste. Mas aí eu quero adicionar. Aí ele pergunta se eu quero adicionar. Novamente, ele volta para a primeira página se eu quero mudar aqui meu projeto. Dificilmente você não precisa fazer isso. Outro é o tipo de interpretador. Se você quiser mudar, ele vai aparecer, ó, aqui é o meu projeto, agora tem NumPy. Meu projeto teste, ele agora instalou NumPy, tem NumPy e mais duas bibliotecas, ok. Vou agora instalar o Pandas. Fazer o mesmo processo, passar o mouse sobre a palavra, vai aparecer a lâmpada, vou instalar os pacotes Pandas, ele vai estar gerando aqui, ó, aqui embaixo do meu PyCharm. Aí ele diz também quais são as características. Outro fator importante, tá, gente? É o Codig, que são os códigos ASCII que você tem que utilizar. Depois a gente vai falar bem sobre isso. Pronto, ele já instalou. Então, se viermos aqui novamente, ó, ele já tem o Pandas. Inclusive, ele já instala outras bibliotecas que o Panda necessita. Veja que quando a gente instalou no Py, só instalou no Py e tinha mais duas bibliotecas. Agora ele instalou Pandas e instalou mais uma, duas, três bibliotecas. Então esse é o processo. Também posso instalar as bibliotecas se eu vier até aqui, nesse projeto teste, até o sinalzinho de mais, eu clico, vai aparecer aqui todas as bibliotecas conhecidas. Professor, mas aí não vai ter nenhum problema? Todas as bibliotecas estão aqui? Não, gente, existem bibliotecas por experiência, existem bibliotecas que eu não consigo baixar pelo PyCharm e eu tenho que instalar manualmente. Ou então eu vou no Anaconda e instalo pelo Anaconda. Então tem todo esse processo de instalação. Com o tempo vocês vão ficando familiarizados com isso e fica um processo bem simples. Aqui eu voo colocar scikit-learn. Pronto, aqui tem o scikit-learn. Ele vai estar mostrando todos os
os scikit-learns que eu tenho, mas eu vou colocar scikit-learn, que é esse aqui, ó. Ele vai ter o mesmo processo, ele vai perguntar se você quer a versão, qual é a versão, ele já vai direto para o site, dizendo onde vai ser encontrado, né, scikit-learn.org, e aí peça para instalar o pacote. Se aparecer algumas versões, vocês colocam, ele vai estar instalando. Bem, esse processo demora mais, então eu vou até paralisar. E aí, gente, era o que a gente tinha falado até hoje. Essa aula, como ela ficou um pouco longa, ela vai ser continuada na próxima. Então, até mais, pessoal. Tudo de bom.